A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu quero trazer para o teu coração uma palavra hoje sobre perseverança. Continue perseverando. Não pare, não desista. Não fique desanimado. Permaneça naquilo que o Senhor propôs para a tua vida. Amém? Porque você vai viver todos os planos de Deus nessa terra. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que Ele escreveu a teu respeito vai se cumprir. Mas você precisa perseverar. Não desista, continue cavando os seus poços. E hoje eu quero que você abra comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o 26, que vai contar aqui a passagem aonde Isaac vai cavar poços. Então diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo, vou ler aqui a partir do versículo 15. Diz assim: estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome do poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém? Continue cavando os poços. Essa palavra, ela fala muito sobre que todos nós carregamos promessas. Todos nós carregamos promessas das nossas vidas. E nós precisamos perseverar até que Deus abra um espaço para que nós vivamos aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes a pessoa, ela desiste no meio do caminho, porque está sendo perseguida, porque está recebendo muita oposição, está muito difícil, e aí ela não vive as promessas de Deus, porque ela desiste no meio do caminho. Ela fica com medo, ela fica cansada, e aí ela sai do caminho que vai levá-la a viver o cumprimento da promessa. Nos versículos anteriores, se nós voltarmos aqui no versículo 14, fala que Isaac, ele estava tão próspero que os filisteus, eles ficaram com inveja de Isaac. E aí eles começaram a tampar todos os poços que Isaac tinha aberto, que eram os poços do pai dele, de Abraão. Eles foram lá e foram fechando tudo. Na verdade, quanto maior é a bênção na nossa vida, maior é a oposição. E nós vamos nos deparar, durante a nossa caminhada, com aqueles que não se alegram com as nossas conquistas. Vai ter, infelizmente, muito mais pessoas que vão invejar, que vão se opor, que vão criticar, que vão desejar aquilo que nós estamos conquistando, do que pessoas que vão se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E com Isaac não foi diferente. Os filisteus foram lá e começaram a tapar todos os poços que ele tinha ali aberto, que era do seu pai. Então você imagina,
Você vai lá, você reabre todos aqueles poços. E aí vem o povo e joga areia em cima. Sabe quando você tá conquistando, você tá alegre, vem aqueles que jogam areia em cima dos seus sonhos. Vem aqueles que criticam, vem aqueles que querem tomar o teu lugar, que querem puxar o teu tapete. Aqueles que vêm criticando, aqueles que vêm desejando. Quantos de nós já não passamos e passamos por isso? Quantos de nós? Mas Deus, ele não chamou Isaac para ficar lutando por causa de poço. Deus não chamou Isaac para ficar perdendo tempo em ficar abrindo poço para os outros ficarem lá, tampando os poços. Lá no versículo 3 e 5 do capítulo 26, Deus vai falar assim para ele, olha, porque a você e aos seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então Deus tinha uma aliança com Isaac através da aliança que ele tinha com o pai. Então Deus tinha promessas aqui para cumprir na vida de Isaac, através da aliança que ele tinha feito com o seu pai Abraão. Então, ele está dizendo, olha, você tem coisas para viver. E Deus está dizendo isso para nós. Não fique perdendo tempo em ficar brigando, em querer, sabe, ter razão na tua vida em tudo, em querer provar algo para alguém ou para você mesmo que você tá certo. Porque a gente vai se desgastando, a gente vai perdendo tempo com coisas que não vão levar a nada. Então não era para ficar Isaac ali perdendo tempo em ficar cavando poço para o outro tampar, cavando poço para o outro... Não! Ele tinha coisas para viver. E nós não podemos ficar lutando na nossa vida por coisas, por pessoas que estão atrasando o cumprimento da promessa de Deus em nós e através de nós. Quando a Bíblia fala sobre poço, ela está falando sobre intimidades, sobre presença de Deus, sobre busca, sobre herança espiritual. Então, Deus ali, ele queria que Isaac ficasse focado a viver aquilo que ele tinha para ele. E ficar ali as pessoas o tempo todo tampando aqueles poços, iria atrasar isso na vida dele. E o que o inimigo faz? O inimigo, ele sabe que nós, sem poço, nós, sem oração, sem intimidade, sem vida com Deus, sem o nosso relacionamento com o nosso Pai, ele sabe que quando nós não temos isso, nós ficamos sem foco. E aí nós vamos viver sem profundidade. Nós vamos viver somente por aparência. Por isso que ele quer entulhar, jogar areia, tampar o teu poço. Ele quer entulhar a sua busca, a sua vida de oração, a sua adoração, a sua comunhão com Deus. O inimigo vai estar o tempo todo fazendo isso. Tentando jogar areia nos nossos sonhos, nos nossos projetos, na nossa vida com Deus. O inimigo, ele quer que as pessoas percam o primeiro amor com Deus. Ele faz de tudo, ele arma situações, ele coloca diante de nós uma vida tão atribulada, onde você fica ali correndo de um lado para o outro, correndo atrás do vento, preocupada, ocupada demais, para que você não tenha tempo de cavar o seu poço.
de você não ter intimidade com Deus, de você não ter busca, de você não ter tempo de oração. É isso que ele quer. E aí, as feridas emocionais, o desgaste espiritual, o pecado, vai tampando esses poços da nossa alma. E nós vamos levando uma vida sem sentido. Você faz ali, perde lá, faz lá, perde lá, e fica ali correndo. Dá um passo para frente, 2 para trás. Porque o inimigo, ele está desfocando nós. Ele está distraindo o povo de Deus. No versículo 19 e 20, Isaac, ele vai cavar. Então, depois que aqueles poços que os filisteus foram lá e tamparam, ele sai dali, ele vai para a terra de Gerar, e ali ele vai cavar um primeiro poço. Esse primeiro poço, ele vai dar o nome de Ezeque, que significa contenda. Porque na hora que ele vai cavar ali, começa a cavar, eles vão ali encontrar um veio d'água. E aí, quando ele encontra ali um veio d'água, os outros pastores vão brigar com os pastores de Isaac, vão entrar ali numa contenda, dizendo que aquele poço era deles, que até aquela terra, aquela água era dele. E aí eles começam então a discutir. Então, Ezeque, poço de Ezeque quer dizer poço da contenda. Mas Isaac não vai perder seu tempo em ficar ali revidando. Não, esse poço é meu, quem cavou fui eu que achei o veio d'água. Ele não vai perder tempo em ficar discutindo com eles. E algo que a gente pode tirar daqui, desse primeiro poço, com uma lição para nós, que é melhor você ter paz do que você ter razão. Não fica perdendo tempo em revidar, em entrar em contenda com coisas desnecessárias na sua vida. Não adianta. Deixa Deus fazer. Deixa Deus mostrar, deixa Deus provar. Não fique se desgastando. Tenha paz no teu coração, tenha paz com Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes Deus vai permitir que você perca um poço para te levar para um lugar melhor, para te levar para um lugar maior. Então não fique preso em lugares aonde, sabe, quando ali parece aquela situação, tudo tem briga, tudo tem contenda, tudo tem confusão, e Deus não é um Deus de confusão. Então se você está no meio de pessoas, você está num ambiente aonde só tem briga, aonde só tem confusão, aonde só tem discussão, saia dali. Não queira vencer pela tua razão. Não queira vencer pela tua força, porque você só vai se desgastar. Entenda que Deus tem coisas melhores para você. Que seu lugar não é ali. Seu lugar não é no meio da confusão, não é no meio da contenda, não é no meio da divisão. Deus vai te tirar daí. Deus vai te levar para um outro lugar. Então não fique querendo querer viver pela tua própria justiça. Mas viva debaixo da justiça de Deus. Deixa Deus fazer. Não perca tempo. E isso que Isaac vai fazer. Isaac então vai sair dali, vai mais adiante, vai cavar outro poço e vai dar o nome de Sitna, que quer dizer inimizade ou acusação. Lá no versículo 21, então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isso quer dizer para nós que não é porque você sai de um lugar para ir para outro, de uma situação difícil, que você não vai mais enfrentar problemas. Então o fato dele ter saído de um poço para cavar outro poço não livrou Isaac de perseguição. E muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque ela fala assim, eu já não aguento mais.
É muito sofrimento, pelo amor de Deus. Eu saio de um rolo, eu entro no outro, parece que não tem fim. O Senhor está dizendo hoje para nós: persevere. Continue cavando seus poços. Continue buscando Deus. Continue orando, continue jejuando, continue consagrando a tua vida ao Senhor. Continue buscando a santidade. Não pare. Não pare por causa das inimizades. Não pare de buscar Deus por causa da perseguição. Continue cavando o seu poço. Continue tendo profundidade com Deus. Continue querendo mais de Deus. Persevere, irmão. Não desista. Não desanime. Persevere, porque a perseverança, ela é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Nós temos que entender que nós vamos passar por processos na nossa vida. Por processos. E muitos deixam de viver as promessas de Deus porque elas desistem no meio do caminho. Elas desistem no meio das promessas, dos processos, quer dizer. Ela desiste no meio da caminhada dela e ela deixa de viver a promessa. Porque o processo, muitas vezes, não é fácil. É exaustivo, é desgastante, tem dias que você tem vontade de chutar tudo pro alto, mas você não pode, você tem que continuar. Você tem que perseverar. Enquanto aqueles homens ali estavam brigando, estavam perseguindo, Isaac continuava cavando o poço. Ele continuava seguindo em frente. Ah, não é para ficar aqui? Então eu vou um pouquinho mais à frente. Ah, não é para ficar aqui? Eu vou um pouquinho mais. Então entenda que você não foi chamado para ficar parado. Você tem que continuar. Você não pode desistir. Você tem que continuar permanecendo, porque nada e nem ninguém pode parar você de continuar a sua vida com Deus, irmão. Nada, nem ninguém. Não tem justificativa para nós. Para nós pararmos a nossa caminhada com Deus. Para nós pararmos de orar, pararmos de jejuar. Sabe, porque não é sobre, na nossa vida, provar quem está certo. Não é sobre isso a nossa vida. Mas é sobre continuar no caminho certo. Então, não venha justificar. Ah, mas está muito difícil porque eu estou cansada de lutar. Não, não é sobre isso. É sobre você permanecer no caminho certo. Independente se você está sendo perseguido, independente se você está sendo acusado, independente do que está vindo contra você. Não é sobre isso. Nós temos que olhar para o alvo e o alvo é Cristo. Eu não vou olhar para os problemas, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar se os outros estão ali jogando terra nos meus sonhos, terra nos meus projetos, se estão me criticando, se estão apontando, se estão falando mal de mim. Se você ficar olhando para isso, você não vai sair do teu lugar. Você só vai se afundar. E nós não somos chamados para nos afundarmos, nós somos chamados para nos aprofundarmos em Deus. Então nós temos que continuar cavando os nossos poços. Porque às vezes a pessoa, ela perde uma vida inteira querendo provar que ela está certa. Ela passa a vida inteira querendo viver ali na justiça dela, naquilo que ela considera como verdade para a vida dela. E ela vai se desgastando. Ela vai ficando doente. Ela vai ficando amarga. Porque quer provar. E ela não aceita mais nada de ninguém, ela não quer ouvir conselho de ninguém. E ela vai perdendo o foco dela. E ela vai se perdendo no meio do caminho. E muitas vezes ela se perde nela mesma. Naquilo que ela acredita. Naquilo que ela considera como certo. E às vezes o que é certo para mim não é certo para você. Então eu tenho que viver no caminho certo. Eu tenho que viver
na palavra, não naquilo que eu acredito, não naquilo que eu considero ser certo, porque às vezes a minha visão está errada. Às vezes os meus sentimentos, às vezes a minha convicção daquilo que eu considero como certo não é o certo para o outro. Então eu tenho que ver o que é certo na palavra de Deus. Porque Deus não muda. O que é certo para Deus sempre vai continuar sendo certo. E o que é errado sempre vai continuar sendo errado. Então eu tenho que viver da palavra. Então eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar adorando, eu tenho que continuar buscando, servindo a Deus. Eu tenho que continuar acreditando nas promessas dele e não permitir que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância tire esse foco do meu coração. Porque o nosso foco, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a eternidade. Não é ser certo aqui na terra, mas é viver a eternidade com o Senhor. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar Jesus. E ele vai continuar cavando. E ele vai chegar ali, em um determinado lugar, que ele vai cavar mais um poço. E este lugar, a palavra vai dizer que ali ele não tem mais ninguém para discutir. Então, ele fala assim, ninguém discutiu por causa desse poço. Então, um lugar ali de paz. E ele vai dar o nome de Reobote, que significa lugar que Deus abriu espaço. Olha que tremendo isso. Lugar que Deus preparou. Foi ali, neste lugar, que Deus entregou para Isaac. Não foi Isaac que conquistou, mas foi Deus que abriu lugar para ele. Foi Deus que abriu o poço. Foi Deus que fez. Foi Deus que deu. Ele vai dizer, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Foi ali foi um lugar preparado. Reobote significa lugar amplo, lugar de expansão. Foi o lugar que Deus deu para ele. Não foi Isaac que conquistou, mas foi Deus que entregou um lugar amplo. E aquilo que Deus abre, irmão, ninguém fecha. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, ninguém tira. Ninguém tira. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. O que Deus faz, o homem não tem força e nem capacidade para impedir que aquilo permaneça, que aquilo prospere, que aquilo continue na nossa vida. Então a gente fica, às vezes, correndo atrás de tantas coisas, querendo conquistar tantas coisas com a força do nosso braço. E quando eu conquisto as coisas com a minha capacidade, com a minha força, eu corro o risco de perder pela mão do outro. Mas aquilo que Deus entrega para mim, o espaço que Deus me dá, ninguém toma o espaço que Deus te deu. Ninguém vai tomar aquilo que o Senhor entrega para você. E existe um lugar preparado para você. Existe expansão, existe amplitude, existe plenitude, existe promessa, cumprimento da palavra de Deus na tua vida, mas você tem que continuar cavando os teus poços. Você tem que continuar vivendo a promessa de Deus. Para você viver a promessa de Deus, você tem que continuar nos processos de Deus. Porque tem lugar, tem coisas que somente Deus tem o poder de abrir a teu favor. Entenda que ele chegou neste lugar chamado de Reobote depois que ele passou por Ezeque, depois que ele passou por Sitna. Então ele teve que primeiro ali, viver processos difíceis.
de ficar cavando. Pensa que cavar poço é fácil? Não é não. Leva tempo. Leva esforço. Então ele tá lá, cavando, cavando, cavando. Na hora que o cara encontra a água, vão lá e tomam dele. Depois vai lá de novo, encontra a água, tomam dele. Se ele desistisse no meio do caminho? E a promessa que Deus tinha na vida dele, através da aliança dele com Abraão? Então Deus tem coisas para nós vivermos e coisas que é somente para nós vivermos. Existem promessas que Deus tem para você, porque Ele já escreveu a tua história. Ele tem chamado, Ele tem propósitos, Ele tem planos para você viver. Mas você só vai viver se você permanecer nos processos de Deus. Porque muitos querem as promessas de Deus, mas elas não querem viver os processos. Então, nós temos que permanecer cavando. Porque existe um rebote para você. Toma posse dessa palavra. Existe um rebote para você. Existe um lugar de Deus preparado para a tua vida. Mesmo que pareça que não está tendo resultado, continua cavando. Às vezes, eu quero compartilhar isso com você, que muitas vezes eu tô aqui na internet e trazendo a palavra e às vezes vem no meu coração como se, meu Deus, será que levar a palavra do Senhor na internet tá causando uma diferença? Tá edificando alguém de verdade, Deus? Ou será que eu tô aqui na frente do meu celular falando sozinho? Será que eu tô jogando pro vento? Deus, será que vale a pena? Vale a pena eu continuar tentando? E todas as vezes que o meu coração vem e questiona isso, porque eu sei que isso muitas vezes é seta do inimigo, eu sei que muitas vezes é o meu coração que é enganoso e é traiçoeiro. Só que eu sou humana, eu sou falha, sou pecadora e muitas vezes eu me deixo levar nesse tipo de pensamento. E aí Deus sempre usa alguém para falar comigo. E a pessoa vem falar, nossa, eu estou sendo muito edificada, a palavra falou muito comigo. Ou às vezes, se eu não faço num dia, no dia seguinte a pessoa escreve para mim, Renata, não vai ter devocional? Hoje? O que aconteceu? Não teve devocional? Eu falo, não, é para continuar cavando. É para continuar tentando. Não posso parar. E é assim na sua vida. Não para. Não para de buscar. Não para de falar do amor de Deus para as pessoas. Não desista no meio do caminho. Por mais difícil que seja. Continue perseverando, continue orando, continue buscando o Senhor. Continue fazendo a diferença. Seja da forma que for, irmão, da onde que for. Seja no teu trabalho, na rua, na tua família, dentro da tua própria casa. Continue cavando o poço. Não desista. Persevere. Persevere. Porque nós vamos viver os milagres do Senhor, nós vamos viver as promessas de Deus se nós tivermos fé para viver. Se nós continuarmos no caminho dele. Porque milagre é para aquele que crê. E nós temos que perseverar, porque a perseverança ela vai produzir em nós esperança. Então ela vai fortalecer a nossa fé. Paulo fala isso. Então nós temos que permanecer, perseverar, continuar tendo esperança, não parar. Então se vem alguém e lança uma palavra contrária na tua vida, irmão, repreende em nome de Jesus e continua. Não desiste não. Não desiste. Em nome de Jesus, não desista. Faça a diferença. Não é sobre
nós ficarmos aí perdendo nosso tempo, nos desgastando com coisas e pessoas que não estão acrescentando, mas é sobre nós falarmos do amor de Deus, vivermos o amor de Deus, porque todas as coisas são para Ele. Não é sobre a nossa vida, não é sobre os nossos problemas, sobre os poços que estão sendo tampados, entulhados ou não, mas é sobre o nome do Senhor, que tem que ser adorado, exaltado e conhecido por toda a terra. Então nós temos que fazer a nossa parte, fazermos a diferença e continuarmos a cavarmos os nossos poços, continuarmos tendo intimidade com Ele, relacionamento, se fortalecendo a todo tempo na palavra de Deus. Não é sobre a sua justiça, mas é sobre a justiça de Deus. Não é sobre os seus pensamentos, mas é sobre os pensamentos de Deus, que são mais altos, mais elevados, que são perfeitos e nunca são frustrados os planos do Senhor sobre a sua vida. Então, viva o processo. Passe pelo processo. Continue perseverando no processo, porque você vai viver a promessa de Deus na tua vida. Amém? E eu convido você nesse momento a orar ao Senhor, a abrir o teu coração para Ele. Não saia agora do devocional. Continue até o fim. Ore ao Senhor. Ore. Entregue o teu dia, a tua vida, o teu coração a Ele. E peça para que você continue perseverando. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças nós damos ao Senhor, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome, te adoramos, Pai. Te adoramos, nos entregamos totalmente ao Senhor. Pai, nós somos falhos, nós somos pecadores. Muitas vezes, Deus, nós nos cansamos no meio do caminho. Pensamos muitas vezes, Senhor, em desistir, em não permanecer, Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai, a perseverarmos. Vem, Senhor, com a tua força. Senhor, derrama sobre nós, Pai, da tua graça, da tua unção, do teu poder, para que possamos, Pai, continuar cavando os nossos poços, buscando ao Senhor, nos fortalecendo no Senhor, para que nada nem ninguém, Deus, venha nos tirar, Pai, dos teus planos, Pai, dos teus propósitos em nossas vidas, Pai. Senhor, que nós possamos, Deus, atravessar, Pai, os vales, que nós possamos, Senhor, continuar vivendo, Pai, os processos, mesmo que muitas vezes são difíceis, Deus, mas que nós possamos continuar, Pai. Oh, Deus, nos ajude, fale conosco, nos fortaleça, que nós olhamos, Pai, somente para Ti, somente para Ti. Que nada nem ninguém venha nos distrair, que nada nem ninguém, Senhor, tenha força para nos desanimar, Pai, para enfraquecer, Deus, a nossa fé, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus. Toca, Deus, na vida, Pai, daqueles que estão cansados, daqueles que estão querendo desistir no meio da caminhada, Deus. Levanta eles, vem com força, vem com vigor, vem com palavras ao coração, Senhor. Abre os olhos, abre os ouvidos. Senhor, vem fortalecendo os joelhos vacilantes, Deus, para que eles se levantem e continuem, Deus, a caminhada com o Senhor, Pai. Para que todos nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos dê um dia guardado, um dia abençoado, Deus, na Tua presença. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso favor, Pai, para que nos guarde, nos proteja, nos livre, Deus, de todo mal, Pai. Nos dê sabedoria, discernimento de espírito, Deus, para que não sejamos enganados e nem confundidos, Pai. Para que possamos continuar olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Independente das circunstâncias, independente dos problemas ou da opinião do homem, Pai. Nós vivemos aqui, Deus, para agradar o Senhor. Nós vivemos aqui, Deus, para te adorar, para te louvar, para te exaltar e fazermos a diferença nessa terra. Use as nossas vidas. Nos capacite, Senhor, para o teu reino, Pai. Hoje e todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e continue, irmão, cavando o poço. Tem um lugar, tem rebote para você. Tem rebote te esperando. Então continue cavando o poço. Amém? Um beijo grande para você. Fica na paz e até amanhã. Um beijão, Deus te abençoe.